Amém. Vamos orar? Senhor, graças te damos mais uma vez, Senhor Deus, porque o teu nome se faz presente neste lugar. No teu nome há poder. No teu nome, Senhor Deus, a cura. No teu nome, Senhor Deus, a restauração. No teu nome, Senhor Deus, há a presença do Pai. Graças te damos, Senhor Deus, por cada família aqui representada. E graças te damos pela tua palavra, pelo entendimento, Senhor Deus, que o Senhor tem trazido a cada um de nós nesta igreja, uma igreja que tem buscado, Senhor Deus, o conhecimento da palavra. Por isso, Senhor Deus, que nós venhamos tirar proveito desse conhecimento, mas também, Senhor Deus, acima de tudo, venhamos ser praticantes daquilo que temos aprendido na tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos que estão anotando, o título desse sermão é Entre o Medo e a Autoconfiança. Porque entre o medo e a autoconfiança tem um espaço muito grande. E as referências bíblicas, que nós vamos estar tratando hoje, na primeira delas está no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Eu queria convidar os irmãos para que abrissem, por favor, a sua Bíblia. 1 Samuel 17, nós vamos ler o versículo 1 ao 4, e depois nós vamos ler o versículo 10. Diz assim o texto sagrado: os filisteus reuniram as suas tropas para a guerra em Socó, que fica em Judá. Eles acamparam entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá. E ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam no monte e os israelitas estavam no outro monte, ficando o vale no meio deles. Então, do arraial dos filisteus, saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate e tinha quase 3 metros de altura. Repita comigo, por favor. Tinha quase 3 metros de altura. E o filisteu, vamos pular para o 10. E o filisteu continuou: hoje eu desafio as tropas de Israel. Dê-me um homem para que lute comigo. Quando Saul e todo Israel ouviram essas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. Meus irmãos, o capítulo 17 do livro de 1 Samuel, o primeiro livro de Samuel, conta que um guerreiro filisteu chamado Golias tinha quase 3 metros de altura, e que esse, vamos colocar assim, gigante, fez um desafio diante do exército de Israel: escolham entre vocês um homem que venha lutar comigo. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos, seremos escravos de vocês. Mas se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos servos e nos servirão. No versículo 11 está escrito que quando Saul e todo Israel ouviram essas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. E o texto diz que Golias desafiou o exército de Saul durante 40 dias. Durante 40 dias ele vinha de manhã e vinha de tarde e desafiava, afrontava o exército de Israel. E o que acontece? Que não se levantou dentro do exército de Israel nenhum guerreiro para enfrentar esse filisteu. Também está escrito que os 3 filhos mais velhos de Jessé, Abinadab, Eliabe e Samar, tinham ido com Saul para a guerra.
Davi era o filho mais novo de Jessé, então, e nem tinha a idade mínima para ir à guerra. A idade mínima para ir para uma guerra era de 20 anos. E se os 3 filhos mais velhos de Jessé estavam na guerra, Jessé tinha quantos filhos, irmãos? Repita comigo, 7. Se só os 3 mais velhos estavam na guerra, e Davi era o mais novo, vocês vão, e para poder ir para a guerra tinha que ter no mínimo 20 anos. Os irmãos começam a entender mais ou menos qual que é a idade de Davi. Imagine comigo a idade de Davi. Pense, ele tinha no máximo 15 anos de idade. No máximo. Mas quando ele ouviu aquele filisteu afrontar os exércitos dos deuses vivos, ficou indignado. Ele ficou indignado por ver o povo de Deus tomado pela falta de fé e dominado pelo medo. Davi se indignou com isso. No meio daqueles homens apavorados, Deus teve que levantar um jovem valente que nem guerreiro era, com espírito de vencedor, que enxergou à sua frente não um gigante, mas apenas mais um inimigo do exército de Deus. Em momento algum, nós vemos Davi se referindo a Golias como um gigante. Ele se refere a Golias como um filisteu. Quem esse filisteu acha que é? Ele não estava vendo à sua frente um gigante, ele estava vendo apenas um inimigo que seria derrubado pelo poder de Deus. Davi sabia quem ele era em Deus e quem Deus era para ele. Ele trouxe a memória as vitórias e os livramentos e tudo que o Senhor já havia feito por ele, ao ponto de dizer ao rei Saul: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu. Chega ao ponto que ele fala assim: não temas, não temas, eu enfrentarei. Alguém acha que Davi não teve medo? Alguém acha que Davi não ficou apavorado? É claro que ele teve medo, mas ao que tudo indica, ele não permitiu que o seu medo se transformasse em covardia. Davi não se deixou intimidar pelo tamanho, pela força ou pelas ameaças do inimigo. Davi enfrentou o seu medo e foi na direção daquele gigante. De um lado, um jovem que não se deixou dominar foi pelo medo, e do outro lado, um guerreiro, um combatente experiente que se achava invencível, um gigante que confiou no seu tamanho e na sua força. Não podemos cair no mesmo erro dos soldados que seguiam Saul, porque eles só conseguiam enxergar o tamanho do inimigo. Davi, por sua vez, independentemente da altura de Golias, pelos olhos da fé, sabia que se tratava de um inimigo forte e poderoso, mas que Deus o entregaria nas suas mãos. Por isso, essa noite, eu quero professar vitória na sua vida. Não importa o tamanho, não importa a altura, não importa o gigante, pelos olhos da fé, faz esse gigante cair, pelo nome do Senhor dos Exércitos. Esse gigante vai cair diante dos teus pés. Declara a sua vitória. Essa noite, nós vamos compreender que todo mundo passa por provações, mas que a palavra de Deus nos mostra que é possível vencermos
nas batalhas que nós vamos passar neste mundo. Glória a Deus. Abra, por favor, a sua Bíblia em 1 João, capítulo 5. Primeira João 5, nós vamos ler do versículo 1 ao 5. Já vou adiantando aqui o texto para não ficar muito demorado. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo e é nascido de Deus, e quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisso sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém. Então, queridos, você é nascido de Deus? Amém. A vitória está nas nossas mãos. Amém. E a chave dessa vitória é a nossa fé. Amém. Davi não teve medo, ele teve fé. Aliás, ele teve medo, mas venceu o medo, ele transformou esse medo em fé. O mundo, retratado nos versículos 4 e 5 do texto, é a sociedade em que vivemos, com seus costumes, com suas tradições, com seus governos, com seus valores, tão deturpados hoje em dia, com seu egoísmo, com sua tristeza, com suas enfermidades, com seu terrível pecado, com suas guerras, com seu apego aos bens materiais e com o seu desapego ao próximo. E para vencermos um mundo desses, teremos que enfrentar muitas batalhas. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, nos prometeu uma Jerusalém celestial, uma terra prometida de bênçãos, onde não haverá sofrimentos, onde não teremos preocupações, porque preocupação é uma pré-ocupação que vira uma ansiedade, onde não haverá tristezas e nem enfermidades. Nesse reino celestial haverá espaço abundante para que todos nós possamos usufruir das delícias prometidas por Deus. Mas quando lemos os relatos do livro de Josué, nós percebemos que para conquistar o direito de entrar nessa terra prometida, nós vamos precisar enfrentar as batalhas que estão pela frente. Sob a liderança de Josué, o povo de Israel teve que enfrentar duas grandes batalhas antes de conseguir entrar na terra prometida. E a primeira batalha que o povo de Deus teve que enfrentar foi Jericó. Repita comigo, Jericó. Jericó representava uma muralha forte e imponente, e era a fortaleza de um forte inimigo que estava impedindo a passagem do povo de Deus para a terra prometida. E nós vimos aqui a primeira parte do versículo 4 de 1 João 5, que todo que é nascido de Deus vence o mundo. A batalha de Jericó representa a luta contra o poder do mundo, ou seja, tudo que há no mundo que nos impede de caminhar na direção da terra prometida por Deus. Na segunda parte do versículo 4 de 1 João 5 está escrito: a forma com a qual Davi venceu o gigante, e que todo aquilo que é nascido de Deus vence o mundo. A nossa fé, diga para quem está do seu lado, pela sua fé, você vencerá as batalhas deste mundo. Então, como nós, que somos nascidos de Deus, vencemos as batalhas com a nossa fé. Aos nossos próprios olhos, as muralhas do mundo que nos separam das promessas de Deus parecem algo intransponível. Mas, a exemplo da batalha de Jericó, o mundo não pode ser vencido mediante um combate físico. Nós
que já entendemos essa história, nós vimos que Deus trouxe uma orientação para aquele povo, e que aquele povo haveria de marchar em volta daquelas muralhas durante 7 dias em silêncio total, e que no último dia daria 7 voltas. E essa orientação de Deus, por mais absurda que ela possa ter parecido, ela derrubou ou não derrubou as muralhas? Mediante a fé e seguindo a orientação de Deus, o povo de Deus conseguiu vencer uma batalha que parecia impossível. E pelos olhos da fé, você, seguindo as orientações de Deus, pode vencer qualquer muralha. Amém. Eu creio. Essa batalha foi vencida mediante a fé em Deus. Hebreus 11:30 afirma que foi pela fé que caíram as muralhas de Jericó, depois que os israelitas marcharam em volta delas durante 7 dias. Hebreus 11:30 confirma que foi pela fé que aquelas muralhas caíram. Por ter trocado o medo pela fé, Davi fez o gigante que parecia invencível cair. Por ter trocado o medo pela fé, o povo de Deus viu cair os imponentes muros da cidade de Jericó. E eu pergunto essa noite: qual muralha você tem que derrubar essa noite para desimpedir o seu caminho até a terra da promessa de Deus que foi feita para a sua vida? Qual é a muralha que está no caminho? Qual é o inimigo que ainda está impedindo, o que tem colocado a sua fé em dúvida? Vai cair hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus, trocando o medo pela fé, o gigante Golias caiu. Trocando o medo pela fé, a muralha de Jericó foi derrubada. Mas ainda havia outra batalha no caminho que precisava ser vencida. A segunda batalha que o povo de Deus teve que enfrentar para poder entrar na terra prometida foi Ai, a cidade de Ai. Repita comigo: Ai. Belisca agora, o irmão está do seu lado. Ai, então Ai. E eu te convido a abrir sua Bíblia em Josué, capítulo 7. Josué 7. Nós vamos ler primeiro os versículos 2 e 3. Josué enviou alguns homens de Jericó até a cidade de Ai. Ou seja, eles batalharam em Jericó, as muralhas de Jericó caíram, eles tomaram a cidade, eles venceram o inimigo, derrotaram o exército inimigo e já estavam em Jericó. E aí, de lá, Josué mandou espias, mandou espiões até a cidade de Ai, para que ele pudesse traçar uma estratégia. Então, olha só, Josué enviou alguns homens de Jericó até a cidade de Ai, que está junto a Bet-Aven, a leste de Betel, e lhes falou dizendo: vão e espiem a terra. Os homens foram e espiaram a cidade. E olha só o versículo 3. Que coisa interessante. E voltaram a Josué e lhe disseram: não é necessário que vá todo o povo, bastam uns 2 ou 3 mil homens para atacar a cidade de Ai. Não fatigue ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Os irmãos estão começando a entender que o dilema entre o medo e a autoconfiança. A batalha de Jericó representava a luta contra o inimigo externo, os poderes deste mundo tenebroso. A batalha de Ai representa a luta contra o inimigo interno, a nossa autoconfiança. O povo de Deus tinha acabado de receber uma vitória sobrenatural. O que é sobrenatural? Aquilo que não é natural.
depara com a muralha, não precisa nem os homens lutar. Está lá em Revelações Rodogáticas, capítulo 5, versículo 10. Mas vejam bem, o povo de Deus tinha acabado de receber uma vitória sobrenatural contra um inimigo que antes parecia invencível. E aí, um pouco tempo depois, Josué enviou alguns homens para espiar a cidade de Ai, para poder traçar uma estratégia e vencer mais uma batalha, porque aquela cidade também estava no caminho para a terra prometida. Mas os homens que Josué enviou para espiar as terras de Ai voltaram e disseram: vai ser moleza, nem precisamos de muitos guerreiros, uns 2 ou 3 mil já serão suficientes, porque o inimigo é fraco. Não precisamos nem de ir com força máxima, só o time reserva está de boa. Meus irmãos, por favor, prestem atenção no que Deus quer nos ensinar essa noite. Presta atenção aqui, irmão. Desliga seu celular um pouquinho. Olha aqui para mim, olha só o que Deus quer nos ensinar essa noite. A falta de fé nos faz acreditar que o inimigo é muito maior e mais poderoso do que ele realmente é. Haja vista que quando Moisés enviou um grupo de espias para espiar a terra de Canaã, com exceção de Caleb e Josué, quando Moisés mandou aqueles espias, os espias disseram que os inimigos eram todos grandes em estatura, que havia gigantes na terra e que, comparados com os inimigos, o povo de Deus era como se fossem gafanhotos. A falta de fé nos faz enxergar o inimigo muito maior do que ele realmente é. Mas já no exemplo aqui dos guerreiros que seguiam Saul, né, foi a mesma coisa. No exemplo dos guerreiros que seguiam Saul na batalha contra os filisteus e dos espias de Moisés que foram lá espiar a terra de Canaã, nós vimos que a falta de fé deles gerou um medo que os paralisou. O medo paralisa. O medo nos faz nos sentir derrotados. O medo nos faz nos sentir derrotados sem nem ter tentado. Nós já nos damos como vencidos. Já no exemplo dos guerreiros de Josué, que foram espiar a cidade de Ai, nós vimos o contrário, porque eles tiveram muita fé e por isso eles foram bem sucedidos na batalha. Amém? Amém, irmãos? Não. Foi por causa de muita fé que eles foram bem sucedidos? Não. A gente não pode confundir fé com arrogância, com autoconfiança. A fé tem que estar firmada em Deus e não em nós mesmos. Olha o que diz Jeremias 17, versículo 5: assim diz o Senhor: maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço, cujo coração se desvia do Senhor. Maldito é o homem que confia na força do seu braço, ou que confia na força do seu exército. Deus uma vez puniu Davi só por ele ter tido a ousadia de mandar fazer um recenseamento, mandar contar o exército dele. E a punição foi grave. Peraí, Davi, quer dizer o quê? Que você está confiando agora no número de carros, cavalos e soldados que você tem? Não é mais em mim? Aqueles homens não confiaram em Deus, eles começaram a confiar em si mesmos, passaram a acreditar que eles eram um exército invencível. Não precisa nem todo mundo. Vai ser, ó, beleza, moleza. Bota isso para correr. E Jeremias 17,7 diz: bendito aquele que confia no Senhor
Não podemos confundir fé em Deus com autoconfiança, que é a confiança que nós, sozinhos ou juntos, podemos vencer qualquer batalha. A batalha espiritual não é vencida com força natural. É fato que nós precisamos enfrentar o medo e desafiar os gigantes, mas nós não podemos subestimar o inimigo. Os homens que foram espiar a terra de Ai voltaram autoconfiantes demais, desprezando o perigo real do inimigo, achando que a batalha seria ganha pela força deles, que eles eram guerreiros valentes e que sozinhos dariam conta do recado. Mas olha só o que diz logo no versículo 4 de Josué, capítulo 7. Versículo 4 diz assim: assim, apenas uns 3.000 homens do povo foram até lá, os quais fugiram diante dos homens da cidade de Ai. Os homens ali mataram os 36 deles, e os que perseguiram os outros desde o portão da cidade até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Os irmãos viram o que aconteceu? Diante das muralhas de Jericó, o povo de Deus reconheceu que por suas forças não conseguiria vencer um inimigo tão forte. Mas Deus, pela sua graça e misericórdia, lhes concedeu a vitória mediante a sua fé nele. Só que depois de conquistar uma grande vitória na batalha da muralha de Jericó, que parecia impossível, o povo de Deus se tornou orgulhoso e autoconfiante, como se aquela batalha tivesse sido vencida pelo esforço deles. Nós precisamos dar crédito ao Senhor pelas nossas vitórias, irmãos. A palavra do Senhor fala que tudo que vem ao homem é do céu. Nada vem ao homem se do céu não lhe for concedido. Eu utilizei exemplos de batalhas que o povo de Deus enfrentou e que realmente aconteceram no plano natural. Mas no plano sobrenatural, ou seja, no espiritual, é mais ou menos isso que tem acontecido com as nossas vidas. Em algumas batalhas, nós ficamos com medo paralisante diante do inimigo. E em outras, achamos que somos tão bons que nada vai nos derrubar. Precisamos encontrar um caminho para a terra prometida e aprendermos essa noite duas coisas. Em primeiro lugar, precisamos vencer tanto o medo que nos paralisa diante do inimigo, ok? Deus não precisa de covardes para serem seus representantes aqui na terra. Deus não precisa de pessoas medrosas, de pessoas covardes. Deus precisa de pessoas que enfrentam o inimigo, que enfrentam as suas batalhas com a sua fé firmada nele. Amém, glória a Deus. Deus não precisa de covardes. Verdade, Senhor. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa é a primeira coisa. Nós temos que vencer o medo. O que é que tem que te paralisar? Você precisa vencer esse medo. E em segundo lugar, nós precisamos vencer também a autoconfiança, que nos faz subestimar o poder do inimigo. Tem muito crente se achando super cristão, acreditando que pode dar um tapa na cara do diabo que nada vai acontecer. Vamos imaginar, quem aqui já se deparou com um cachorro bravo? Ah, pastor, eu tinha um cachorro que era bravo. Não, o seu não vale, estou falando de outro. Porque o seu, por mais bravo que fosse, ele te respeitava. Eu quero dizer que se você já encontrou um cachorro bravo que não era seu, já? Agora, imagine você agora, se imagine assim, pegando esse cachorro e dando um tapa na cara dele.
vai acontecer? O que é que iria acontecer? Se imagina. Eu vou falar para vocês um fato real. Real, irmãos. Aconteceu. Tá? Aconteceu. Meu pai, eu morava na chácara com os meus pais lá em Monte Alto Norte. E meu pai ganhou um pastor alemão que já era adulto. E pensa num bicho que era forte e que era bravo. Esse bicho era tão forte, pastor, que meu pai colocou uma tora de madeira enfiada no chão. Levou quase 2 horas para furar a tora, para passar a corrente desse cachorro. E esse cachorro, quando viu o caseiro entrando lá, ele arrancou essa tora e saiu correndo atrás do caseiro, arrastando a tora de quase 2 metros. O bicho era valente, pensa. Mais ou menos esse dia, meio metro. Esse é o bicho que era valente. Aí o meu irmão, um belo dia, chega lá na casa dos meus pais e o cachorro não era acostumado com o cheiro do meu irmão. E eu estava lá dando banho no cachorro, peguei a corrente do cachorro, abri a tampa do bueiro, joguei a corrente dele para dentro da tampa do bueiro e fiquei em cima. E meu irmão chegou lá e o cachorro rosnando para ele, rosnando para ele, rosnando para ele. Eu, não brinca com o bicho não. Aí meu irmão foi e fez assim com o cachorro. Aí o cachorro foi chegar no correio. Quando pensa que não, baixa um espírito de idiotice no meu irmão, que ele falou assim: quieto, cão! Pá! Na cara do cachorro. Aí os irmãos imaginam o que aconteceu para eu segurar esse cachorro. E eu tentei, e meu irmão correu, e esse cachorro tentando pegar meu irmão, e eu puxando de um lado, meu irmão correndo para o outro, o cachorro tentando pegar e quase. Ok. Passaram-se 2 meses. 2 meses se passaram. Eu tinha chegado em casa de um plantão, então eu tirei o serviço durante a noite, durante a madrugada. Quando cheguei em casa, era um sábado, estava muito cansado. O que eu fiz? Eu vou dormir, porque eu não dormi essa noite. Estou lá dormindo, meu sono está beleza. E aí, acordo só ouvindo. E todo mundo grita. Quando eu corro lá embaixo, meu irmão, todo furado, aqui nos braços, nos 2 braços e nas 2 pernas. Sabe por quê? Porque o cachorro não esqueceu. O meu irmão esqueceu. E baixou a barra. E é assim que a gente faz, às vezes, com a nossa vida espiritual. A gente acha que pode dar um tapa na cara do inimigo. E que o sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Né? Temos. Só que a gente tem que entender que o sangue de Jesus, ele tem um poder para algo que a gente às vezes não entende. E a gente acha que o sangue de Jesus é um amuleto que nos protege de todo o mal. Não. Porque, biblicamente falando, o sangue de Jesus não foi para nos proteger do inimigo. O sangue de Jesus foi para nos proteger da ira de Deus. Aquele sangue do cordeiro que foi passado lá, na viga superior e nos umbrais das portas, lá em Deus, não foi por causa do inimigo, foi por causa da ira de Deus que iria passar sobre o Egito. Foi o Senhor que matou os egípcios. E o sangue de Jesus nos garante que nós estamos livres da ira de Deus que seria aplicada sobre nós se não fosse Jesus ter tomado o cálice da ira de Deus no nosso lugar. Hoje nós tomamos um suquinho, docinho, gostoso, não foi? Mas Jesus teve que tomar o cálice da ira de Deus,
Aquele que lá no Getsemane, suando sangue, ele pede: Senhor, se possível, me livra desse cálice. Mas ele tomou o nosso lugar. O sangue de Jesus é para nos livrar da ira de Deus. Se não fosse assim, irmãos, por que nós teríamos que resistir o diabo? Por que nós teríamos que nos revestir de toda a armadura de Deus para enfrentar o inimigo? Só que a gente faz o quê? A gente dá um tapa na cara do inimigo e pensa que vai estar tudo bem. E o inimigo não esquece. E ele só está esperando. É que nem um cachorro que deu um tapa nele, correu para trás do portão. O portão está fechado. O cachorro estava latindo para o portão está protegendo. E o cachorro, ele para de latir e ele pensa assim: um dia você vai esquecer esse portão aberto. E a gente esquece o portão aberto. Só que ele não esquece a ofensa. E aí um belo dia, a gente vai e esquece o portão aberto do plano do bebê. Aí corre quando a gente pega, a gente faz o quê? Lambe. Você não quer dar essa carne, não, eu só queria te lamber, não. Você lembra aquele dia? Pois é. Agora eu vou acertar as contas com você. Agora não tem ninguém no meio do caminho para te proteger. E agora? Sabe quando é que a gente deixa o portão aberto, irmãos? Quando a gente sabe que está errado, pede perdão para Deus, sem ter realmente se arrependido daquele pecado. Aí a gente acha que trancou o portão, mas ele está aberto, ele só está encostado. A gente pediu perdão, mas não teve remorso, não teve arrependimento, só teve remorso. Aí a gente acha que está tudo bem, eu pedi perdão para Deus. Sabe quando é que a gente, é que nem bate lá no diabo e corre, vai se esconder atrás do anjo. Aí o anjo vira e fala assim: meu amigo, você arrumou essa confusão, vai lá que é sua. Não posso fazer nada por você, se quebrou o princípio. E sabe quando é que a gente quebra o princípio? Quando a gente deixa de devolver ao Senhor o dízimo que lhe é devido. Aí acha que está escondido atrás do anjo, e o anjo fala assim: meu filho, não posso fazer nada. Eu estou aqui, mas não posso fazer nada por você. Sabe por quê? Porque você quebrou o princípio. O diabo vai entrar na sua finança e vai arrebentar. Você quebrou o princípio, não tem o que eu fazer por você. E eu preciso chamar a atenção dos irmãos, porque tem muito crente achando que pode desafiar o diabo, porque está coberto com o sangue de Jesus, que o sangue de Jesus é poderoso, que o sangue de Jesus é poderoso. Ninguém pode duvidar. A palavra de Deus afirma isso. Mas ele não é amuleto para nos proteger dos nossos pecados, daquilo que nós temos feito. Essa crença de nós acharmos que estamos cobertos pelo sangue de Jesus, ela não está dentro do contexto bíblico. Portanto, o sangue de Jesus nos limpa do pecado e nos reconcilia com o Pai. Jesus tomou o cálice da ira de Deus no nosso lugar. Mas pastor, o demônio não sai quando nós falamos o nome de Jesus? Sai, irmãos. Sabe por quê? Porque no nome de Jesus não há só poder, há autoridade. Deus lhe deu autoridade sobre todos os seres, sobre todo o nome. Se a gente lê Efésios, quem fez meditação de Efésios, lê lá em Efésios, no capítulo 1, versículos 19 e 21, fala que Deus colocou Jesus sobre toda a potestade, sobre todo o principado, e deu esse poder à igreja. Então, queridos, nós não estamos abandonados à mercê do inimigo. Deus nos revestiu com o poder para vencer o inimigo, mas nós precisamos saber como nós podemos acessar essa armadura que vem do Senhor. A palavra de Deus diz que toda a armadura de Deus nos é disponível para que nós possamos estar firmes contra ciladas
do diabo. E aí a gente pensa, pastor, eu expulsei o vírus, pastor, expulsando o demônio. Irmãos, os aliados de Satanás, eles têm hierarquia também. Eles têm hierarquia de demônios, de espíritos malignos, mas existem também principados e potestades. Abre aí, Efésios 6, queridos. Abre Efésios 6, 10, lê. A nossa carne, a nossa luta não é contra carne e sangue. É uma luta espiritual contra seres espirituais que regem as regiões celestiais. A nossa luta é uma luta espiritual e por isso a nossa arma também é uma arma espiritual. Eu compartilho na sexta-feira com os irmãos. Os irmãos já viram aquelas lutas medievais em que um exército está de um lado, outro exército está de outro. E aí o pessoal vai e joga aquelas flechas, né? E aí o exército do outro lado vai e se esconde assim atrás do escuro. Não é? É assim? Aí o que o inimigo faz? Bota fogo nas flechas. Sabe por quê? Porque aonde a flecha com fogo pegar, ela vai destruir. Seja no escudo, seja na fortaleza, seja na barricada, seja onde for. Onde a flecha com fogo pegar, o fogo vai queimar e vai destruir. Mas o escudo da fé, que é uma arma sobrenatural, que é uma arma celestial, que é uma arma espiritual, ele pode apagar os dardos inflamados do inimigo. Glória a Deus. Olha só o poder que Deus deu para nós. Só que como é que eu posso vestir essa armadura? Abre, por favor, Efésios 6. Depois de toda a descrição dos elementos dessa armadura, olha o versículo 18. O que está escrito no versículo 18? Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, como é que nós nos revestimos dessa armadura espiritual? Com a oração. Com a oração. Orando, clamando, pedindo perdão, nos humilhando. Desde quando começou esse culto, a pastora já falou: temos que nos humilhar, temos que nos humilhar, temos que pedir perdão, temos que pedir perdão, temos que nos humilhar diante da poderosa mão de Deus, porque Ele, no tempo oportuno, vai nos exaltar. E aí, eu te convido essa noite, eu pedi a equipe de louvor que pudesse subir. Quero pedir aos pastores que também possam pegar no óleo. Quero pedir a todos os intercessores que possam estar orando agora entre as cadeiras. Vamos, irmãos. Eia, vamos para a peleja. E eu quero chamar aqui à frente quem está enfrentando uma grande batalha. Não importa se a sua batalha é espiritual, não importa se a sua batalha é natural. Eu quero te convidar, você que está enfrentando uma grande batalha, eu quero te convidar aqui à frente. Nós vamos orar por você. Nós vamos nos revestir agora de toda a armadura de Deus. A palavra de Deus fala toda a armadura. Toda a armadura, não é só uma parte, é toda a armadura de Deus. Você que está enfrentando luta, Tiago, eu queria que você ficasse. Quem está enfrentando luta, eu quero pedir aos intercessores, venham todos, comecem a passar pelas cadeiras, comecem a professar, no nome de Jesus, o poder que está acima de todo nome. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, Senhor Deus, perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos pela nossa falta de fé, muitas vezes, que tem nos paralisado, que tem, Senhor Deus, feito com que o vento, Senhor Deus, tome conta de nós. E nos perdoa também, Senhor Deus, porque muitas vezes nos sentimos tão confiantes para
Mas não podemos subestimar o poder do inimigo. Não podemos brincar. Chega de ficar brincando que é crente. Não brinque com as suas finanças. Não brinque com o seu casamento. Não brinque com os seus sentimentos. Tem pessoas aqui que estão passando por lutas sozinhas e acham que sozinhas vão dar conta. Você não é super-homem, você não é uma super-mulher. Sozinho, sozinha você não vai dar conta. Peça ajuda. Peça ajuda quanto é tempo. Meus irmãos, nós aprendemos essa noite que com a nossa fé nós podemos vencer as batalhas deste mundo. Com fé, o crente pode vencer os gigantes. Com fé, o crente pode derrubar as muralhas. As muralhas não resistirão. O inimigo não suportará o Filho de Deus que caminha por fé até a sua vitória. Mas nós não podemos praticar uma fé burra, uma fé ingênua, porque também aprendemos essa noite que trocar o medo pela fé potencializa a nossa vitória, mas trocar a fé pela autoconfiança potencializa a nossa derrota. Não podemos deixar de acreditar nas nossas vitórias aquele que batalhou por nós. Ou seja, toda honra, toda glória, todo louvor, toda gratidão e todo reconhecimento pertencem ao Senhor. Só depois de reconhecer o erro de sua autoconfiança e depositar novamente a sua confiança no Senhor, o povo de Deus conquistou a cidade de Ai. E nós vamos agora, eu queria que toda a igreja pudesse se colocar de pé agora. Mesmo você que não está passando por lutas agora, se coloca de pé. A palavra de Deus diz em Efésios: por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade. Queridos, olha para mim agora. Vamos fazer isso aqui, ó. Vamos fazer nosso encontro, nossa simbologia aqui. Vamos fazer um ato profético, como se você estivesse pegando um cinto agora, colocando na sua cintura. Pega mesmo, aperta o cinto, cingindo-se com a verdade. Nós somos cristãos, nós temos que falar a verdade, nós temos que defender a verdade de Deus. Nós não devemos defender o nosso interesse pessoal acima da verdade. Jesus é a verdade que liberta. Vestindo-se com a couraça da justiça, bate no teu peito e fala: Senhor, que eu possa praticar a justiça, não a minha,
os meus sentimentos não vão reger a minha vida, é o Senhor quem rege a minha vida. Opa, eu não vou ficar paralisado no passado, me faz romper essa barreira. E agora pega seguido, segura firme a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa arma de ataque contra todo inimigo. Quando o inimigo falar, você não vai dar conta, você vai responder: eu posso tudo naquele que me fortalece. Quando o inimigo falar, não tem cura, você vai falar: ele levou sobre si todas as minhas dores, toda a enfermidade, o Senhor Jesus levou sobre si. É com a palavra de Deus que você vai vencer o inimigo. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida: quebra todo medo, quebra toda autoconfiança, porque entre o medo e a autoconfiança tem a fé, e é pela fé que nós vencemos o mundo. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Senhor, nessa noite, te deu uma fé que derruba muralhas, mas te dê também a humildade de reconhecer que as nossas